vamos continuar a nossa série. Nós começamos uma série chamada Quem Precisa de Deus? Quem precisa de Deus? Para que a gente precisa de fé? Na semana passada a gente discutiu quase que uma introdução dessa ideia. E hoje eu quero apelar não para os ateus, mas talvez, e a maioria de vocês aqui me parece que são cristãos, frequentam a igreja, mas com certeza você conhece alguém que se desviou da fé ou que não quer muita coisa com a igreja. Está aí o nome igreja para quem não gosta de igreja, né? Mas hoje eu quero falar pelo menos trazer a ideia dessas pessoas que se desviaram da fé. Por quê? A impressão que eu tenho é que se a gente colocar duas opções entre os ateus e os extremistas religiosos, nenhum de nós vai querer ficar em nenhuma dessas duas posições. Nenhum de nós quer. Eu acho que a gente vai acabar ficando no meio ali. E ali no meio é onde a maioria das pessoas se desvia. Se desvia da fé por um monte de coisas. E a maioria das pessoas se desviou da fé cristã não por causa de Deus. Certeza absoluta. Não foi por causa de Deus. Provavelmente uma decepção, e aí o que eu vou falar aqui você vai entender com clareza, provavelmente uma decepção que acontece com todo mundo. E aí essa pessoa se decepcionou com alguém dentro da igreja, se decepcionou com algum evento da igreja, ou às vezes até mesmo com um pastor, porque, eu vou casar, o pastor não pode fazer meu casamento, morreu não sei quem, o pastor não pode ir no enterro, e a gente idolatrou uma determinada pessoa, e aí a gente se desviou da igreja, e acha que se desviou da fé, mas não é. Então é com esse grupo que a gente vai falar hoje, e aí nas próximas mensagens a gente vai entrar bem profundo na Bíblia, para descobrir quem precisa de Deus. Como eu disse, a maioria das pessoas se desviou de Deus porque conhecia um Deus errado. A maioria das pessoas foi apresentado um Deus errado. Se a gente fosse colocar bem simplista mesmo, a maioria das pessoas se desvia porque ou cresceu na igreja, quem aqui cresceu na igreja? Então, a gente cresce na igreja, a gente herda a fé dos pais. A gente fala, eu sou batista, presbiteriano, católico, seja lá o que for. Por quê? Porque eu cresci na igreja. Minha mãe me levou para a igreja, meu pai me levou para a igreja. E aí eu acabei sendo, nem virei, eu sou crente. E aí você se encontra lá dentro da igreja. E o que acontece? Quando você era criança, você ouviu na igreja uma história a respeito de Deus. E essa história a respeito de Deus não bateu com os fatos da vida. Você cresceu, mas a fé continua a mesma. Você ficou com uma fé de criança, mas se tornou adulto. E aí quando o mundo apresentou as dificuldades deles, falou, não tem como reconciliar essa fé com a minha realidade. Muita gente se desvia por causa disso, porque a fé não bate. A gente quer apresentar um Deus das crianças para as respostas dos adultos, para as perguntas dos adultos. Não bate. Não bate. E aí você fala, não consigo mais acreditar nesse Deus, porque não bate. Porque eu cresci. Esse Deus é muito Papai Noel. Diz que até a lenda do Papai Noel desenvolveu, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Graças a Deus por isso, você vai entender por que eu estou falando. Porque o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, amém? Mas muita gente se desvia porque conhecia um Deus errado. Outros se desviam porque a vida apresenta determinadas coisas que você fala, não tem como. As coisas da vida, morreu alguém, e aí você fala, como que Deus pôde deixar que isso acontecesse comigo? E aí, por alguma razão, a gente se desvia da fé. Ou, por último, uma categoria interessante também, é uma mistura dos dois. Eu cresci, a vida me apresentou um monte de dificuldades, e aí eu não consigo mais crer nessa fé. Por quê? Porque a gente foi apresentado essas versões. E aí hoje, para a gente separar o nosso papo, a nossa conversa, eu vou separar a nossa conversa em 2 pontos. A primeira é sobre um Deus que eu ouvi falar. E a segunda, sobre um Jesus que está na Bíblia. A gente colocou aqui, o Marcelo falou, tudo que está na Bíblia, como o Marcelo falou, tudo que está na Bíblia é o nosso aprendizado. Para o nosso aprendizado. Mas nem tudo que está na Bíblia é para a nossa aplicação. Muito bem colocado. O Wellington mesmo, um grande defensor, pregou uma mensagem aqui, se você quiser ver isso, ele pregou uma mensagem sobre 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, não é isso? Que toda a palavra é útil para a nossa instrução, repreensão, por aí vai. Ou seja, tudo que está na Bíblia é bíblico, é bom, mas nem tudo é para a nossa aplicação. Então hoje eu quero dividir a nossa conversa bem rápido, eu vou passar pela primeira parte, um Deus que a gente ouviu falar, e a segunda parte sobre o Jesus que está na Bíblia, esse Jesus aí que está na Bíblia. O Deus que a gente ouviu falar é um Deus interessante, você já deve conhecer algumas caricaturas desse Deus que a gente ouviu falar. Por exemplo, essa semana eu estava pensando e analisando a mensagem que eu estava estudando para preparar isso daqui, e aí eu me deparei
com que o cara que estava falando a mensagem chama de Deus guarda-costas. O Deus guarda-costas. É o Deus que não deixa que nada de ruim aconteça comigo. Esse Deus foi apresentado pra gente. E aí a gente faz aquelas perguntas filosóficas. Como pode um Deus tão bom permitir que exista mal no mundo? E essas perguntas não têm resposta para um Deus infantil. Porque o Deus da EBD não responde essa pergunta. Criança não tem capacidade para responder essa pergunta. Quando você pergunta, por exemplo, quando você era criança, 5, 6 anos, você perguntou para os seus pais de onde vêm os bebês. Eles te responderam de um jeito. Quando você tinha 10, 12, eles te responderam de outro jeito. Quando você tinha 15, 16, eles te responderam de outro jeito. E muitos de nós, quando tinha 18, já descobriram que não era daquele jeito que era feito os bebês. Por quê? É a mesma verdade, mas adaptada para contextos espaço-temporais diferentes. Certo? Então a gente precisa saber adaptar o Deus guarda-costas, o Deus que não deixa que nada de ruim aconteça comigo. Se você se desviou desse Deus, ótimo. Porque esse Deus não existe. Esse Deus que nunca deixa que nada de ruim aconteça, não existe. Por quê? A fé cristã é baseada no fato de que uma pessoa que não merecia passar por mal nenhum, na verdade a melhor pessoa que já existiu na face da terra, sofresse o pior mal de todos. Jesus Cristo foi um cara que não pecou, que viveu uma vida exemplar, ele foi crucificado, morreu a pior morte que existia. Isso é fato, você seja ateu ou não, agnóstico ou não, isso é um fato histórico. Jesus Cristo, a pessoa, o ser humano, o homem Cristo, foi crucificado pelos soldados romanos, foi executado pela vontade dos judeus da época. Isso é fato histórico, você encontra em qualquer livro de história, você não precisa de Bíblia para isso. A fé cristã começou com uma pessoa boa sofrendo algo ruim. Então, esse Deus que não permite que nada de ruim aconteça no mundo, nunca foi argumento para a existência de Deus. Nunca ninguém chegou, nenhum apologeta chegou e falou assim, vou provar que Deus existe porque nada de ruim acontece no mundo. Por quê? Senão o contrário deveria ser verdade. Se um Deus é bom e não pertence que o mal aconteça no mundo, portanto, se tem mal no mundo, Deus não existe. Captou a ideia? E aí a gente chega na conclusão da semana passada. Ou a gente acredita na evolução de 350 milhões de anos das espécies do planeta Terra, que o homem veio do micróbio, sem noção nenhuma na cabeça, que a gente discutiu aqui, te dei vários fatos interessantes. Um deles é que o cérebro da primeira criatura que existiu foi a quarta coisa que apareceu no corpo. Primeiro apareceu o intestino, depois apareceu a boca. Eles começaram a comer uns aos outros sem pensar porque estavam comendo uns aos outros, não faz sentido. Mas, se a gente for usar essa prerrogativa, infelizmente é onde a gente vai terminar. Deus guarda-costas foi apresentado pra gente. Se você se desviou desse Deus, ótimo, ótimo, você está no lugar certo. O segundo Deus que foi apresentado pra gente é o Deus Netflix. Quem aqui conhece Deus Netflix? Já ouviu falar do Deus Netflix? É o Deus que faz o que você quer, na hora que você quer, quando que você quer, na quantidade que você quer. Não é assim que a gente faz com a série de Netflix? Hoje eu vou assistir uma temporada inteirinha, pá! Aí a gente fica sentado lá no sofá, cansei, eu paro. Eu dou pause aqui, depois eu continuo da onde eu quiser, eu continuo a conversa com Deus da onde eu quiser, como se Deus fosse o nosso garçom. Ele vem e serve para nós o que a gente pedir e pronto, acabou. Aí inventaram na igreja, eu não tem como, eu sempre vou bater nessa tecla, inventaram na igreja uma maneira de manipular esse Deus Netflix, chama dízimo. Você dá o dízimo, se você for fiel, aí ele é fiel a você. Mas se você não der, aí ele não é fiel. Então a fidelidade de Deus se tornou condicional à fidelidade de um ser humano caído, corrupto, que nem nós. Olha que Deus fraco que é esse Deus que inventaram para nós. Isso é um Deus muito fraco. Esse Deus não existe. E se você se desviou do Deus Netflix, ótimo. Porque esse Deus não existe. Esse Deus nunca esteve aqui na Bíblia. Nunca. É muito pelo contrário. Também tem o Deus namorado. Deus namorado. Que é um Deus interessante também. O Michelin falou aqui sobre sentir a presença de Deus. Sabe quando você está namorando aquele primeiro amor? Que a pessoa chega, na hora que a pessoa chega, você já arrepia tudo. Chegou meu amado. Chegou minha amada. Para piorar, a gente inventou músicas agora, né? Tem músicas, lógico que a música tem uma linguagem poética, tem um sentido, mas tem várias músicas que a gente canta, meu amado, meu amado. Ninguém fala assim com os outros na rua, gente. Você não chega na rua e fala assim, oh meu amado, amado de minha alma. Ninguém fala isso. Mas a gente colocou essas músicas que vieram de um contexto espaço-temporal, vou usar essa expressão várias vezes, contexto espaço-temporal, de antes, de hinos antigos, onde era comum.
É o Deus namorado. Você tem que sentir a presença dele. E como disse o Michelin aqui muito bem, se você quiser sentir alguma coisa, o que você tem que fazer? Pôr o dedo na tomada, você vai sentir bastante. E aí se você quiser chamar a eletricidade de Deus, aí é problema seu. Por quê? Se a gente tiver que sentir a presença de Deus para provar a existência de Deus, a gente vai chegar à conclusão que na maioria da sua vida Deus não existe. Deus não existe. Se você se desviou do Deus namorado, ótimo, porque esse Deus também não existe. Eu estou com um livro lá em casa agora, do C.S. Lewis. Eu li um livro recentemente chamado Cristianismo Puro e Simples. Diz que é o livro mais prominente quando se trata de apologética cristã. Se você quiser saber como é que fala do evangelho para uma pessoa que não é cristã, é um bom livro para você ler. Eu particularmente não curti muito o livro, muita repetição para quem já é crente. Mas, de teimoso, eu falei assim, eu vou comprar essa coleção inteira do cara, porque já que ele é bom, vou comprar. Comprei um livro que chama O Peso da Glória. Eu comecei a ler só o começo, eu já mudei minha perspectiva de ser esse livro, porque o negócio fica pesado. E aí a gente fala, eu quero sentir a presença de Deus. Tem certeza? Tem certeza que você quer sentir a presença de Deus? Porque é muito bonito a gente falar, vamos sentir a presença de Deus, todo mundo levanta sua mão, pá, vem no altar. A maioria das pessoas que chegou perto da presença de Deus não veio desse jeito. O que aconteceu com elas? Morreu. Quando Moisés subiu no monte lá para receber as leis de Deus, o povo ficou lá embaixo e ele falou assim, ó, nem os animais devem chegar nem perto, se tocar morrem. Quando as pessoas que viram anjos, não foi nem Deus, viram anjos, representantes de Deus, o que eles faziam? Eles se prostravam no chão. Não tem exemplo nenhum, que alguém se deparou com um ser angelical ou com uma presença diferente, que as pessoas se apresentavam com a cara limpa e com a mão levantada. Não tem. Não tem. Era totalmente diferente. Quando você falou, eu quero sentir a presença de Deus, você precisa pensar bem. Se você quer realmente sentir a presença de Deus. Porque você não precisa sentir para constatar que Ele é. Você não precisa sentir para constatar que Ele é. A maioria das coisas que são ao nosso redor, a gente não sente. Ou alguém chegou aqui e falou assim, nossa, hoje eu reparei que o ar está tão rarefeito. Ninguém pensou nisso. Nossa, como eu reparei que a grama hoje está tão seca, quem sabe daqui uns 3 dias vai chover. Ninguém pensou nisso. Porque as coisas mais constantes ao nosso redor demonstram a existência delas. Não é o contrário. Não são as inconstâncias. E aí, para a gente ser bem rápido, tem também o Deus da culpa. Todo mundo aqui está cansado do Deus da culpa, porque a maioria de vocês saiu de dentro de uma igreja onde a culpa era o instrumento principal de manipulação. A culpa é um negócio tão poderoso que mesmo quando você se declara livre da culpa, ela te pega. Até o desviado sente culpa. O cara que cresceu na igreja e está fazendo coisa errada lá fora, como a gente diz, entre aspas, né, na expressão no mundão, você pode ter certeza, quando ele acaba as coisas que ele está fazendo, ele sente culpa. A culpa é terrível, cara. E esse Deus da culpa não existe. O Deus da culpa chama diabo. Botaram o diabo no altar da igreja e colocaram o nome dele escrito Deus. E a gente adora o diabo o tempo todo. Porque a gente fica com medo de Deus. Você deveria temer Deus? Certamente. Certamente. Mas não esse medo que a gente tem do acusador. O cara que acusa, que aponta os seus erros, o nome dele é diabo. O nome dele é Abaddon no hebraico, lá, para quem quiser procurar aí mais fundo. Então, esse Deus que aprende, se você se desviou desse Deus, ótimo. Ótimo. Porque esse Deus também não existe. E aí tem vários outros deuses da nossa caricatura. Tem o Deus que é contra a ciência, que é um absurdo. Porque quando você cresce, a fé vai te pedir para você negar o que é inegável. Inegável. Você vai estudar a estrutura dos átomos e do carbono, você vai ver certas coisas e a fé vai falar assim, ah, esquece isso daí, para de fazer pergunta. É uma fé burra, né? Nós não podemos fazer pergunta. Você não pode pensar dentro das igrejas. Sempre foi um problema para a igreja. É o Deus anti-ciência. Esse Deus não existe. Na verdade, à medida que a gente vai evoluindo e descobrindo as coisas, como raça humana, como inteligência, né, diz que hoje uma criança de 6 anos tem mais informação no cérebro dela do que um general do exército romano. Ou seja, as coisas evoluem, a gente acaba tendo mais conhecimento. Hoje é natural, as crianças, cadê a Clarice? Não está aqui? A Clarice, a Laura, daqui a pouco vocês vão ver na hora que elas começarem a andar, vai ser natural, eu passei por isso, ela vai chegar na televisão, ela vai fazer assim na televisão. Porque eles não sabem o que é controle remoto, nunca apresentaram para eles controle remoto. Eu passei por isso, minha filha fez isso na televisão a primeira vez, daqui a pouco essas menininhas vão fazer isso. Por quê? Porque a gente tem muita informação hoje. Deus não é contra a ciência, porque senão você vai entrar num dilema.
A fé vai pedir para você negar o que é inegável. E a ciência vai falar para você parar de confiar naquilo que é meio desconfiável. Porque a maioria de nós não tem conhecimento profundo o suficiente para defender a Bíblia da maneira que deveria defender. E aí, no primeiro argumento que um ateu põe na sua frente, a gente escorrega. Porque a gente esquece que Paulo recomendou que a gente tem que estar pronto o tempo todo, pregar a palavra o tempo todo. Que Pedro falou que a gente tem que estar pronto para defender a nossa fé. A gente esquece disso. E por último, nessas caricaturas, pena que o Thiago não está aqui hoje, eu ia fazer uma brincadeira com ele. Mas eu e o Thiago, a gente tem um Deus nosso. Isso é brincadeira, tá? É chuva? É. Ó, um milagre! Choveu pela primeira vez na capela. Agora todo mundo vai ocupar as cadeiras. Chega pra frente aqui, ó. Rapaz! É chuva mesmo. A chuva veio sem aviso, né? Bum! Não deu nem uma avisada. Eu posso pra você que essa chuva vai parar em 2 minutos. Bom que agora tá todo mundo pertinho aqui. Muito bom. Tem lugar aqui na frente também, para quem quiser receber o cuspe ungido. Pode ficar aqui na frente. Essa chuva vai parar. Não é verão mais, mas ela vai parar em breve. Bom, todo mundo acomodado. Onde eu tava? Assim, eu ia fazer uma brincadeira com o Thiago, uma pena que ele não está aqui. Eu e o Thiago, nós temos um Deus nosso. É brincadeira, tá? Isso não é idolatria não, isso é brincadeira. Mas é um Deus nosso. Aqui eu coloquei que ele é o Deus da lacuna. Sabe quando você não tem explicação para as coisas? Você fala assim, é Deus. O crente tem essa mania, não tem? Não, mas o que aconteceu? Só pode ser Deus. Quando não tem explicação, aí a gente cria o Deus da lacuna. Eu e o Thiago, a gente tem o Deus da vaga. Quando a gente chega na vida, a gente começa, Deus da vaga, separa uma vaga para nós. E aí na hora que aparece, ó, foi o Deus da vaga, separou uma vaga para nós. Lógico que isso é uma brincadeira. Ele funciona. O Deus da vaga funciona. Mas isso é uma brincadeira, óbvio. Daqui a pouco ninguém vai sair daí falando que eu sou herege, que eu tenho outros deuses, não é isso. Mas a gente criou o Deus da lacuna. Quando não tem explicação, é Deus. Você tem noção? Vamos fazer um exercício agora. Vamos supor que todos nós somos ateus. A gente já viveu a experiência da fé e comprovamos que Deus não existe. Aí você encontra com um crente na rua. Aí choveu. Do nada assim, ó. Choveu. Aí o ateu tem uma explicação plausível, óbvia para isso. A nuvem estava carregada, teve uma quantidade excessiva, pelo menos nesse momento, de calor, subiu o ar e aí desconectou, acabou, caiu. Aí você vira e fala assim, não, Deus estava querendo falar alguma coisa para nós. Quão ridículo que isso parece, cara. Eu não consigo entender, isso é tão ridículo. Quer ver um outro exemplo? Só para você ver como que nós mesmos, a gente precisa consertar isso, nós crentes. Por exemplo, se você tiver filhos, né, não estou jogando praga em você, não é isso? Mas imagina que alguma coisa acontece com seu filho ou sua filha e ele vai parar no hospital. Aí ele fica internado. Recentemente o Elton passou por isso, né? O Arthur bateu a cabeça, ficou internado alguns dias no hospital. Imagina que você volta para casa para tomar um banho, o médico te liga, e aí você fala assim, e aí doutor, já saiu os resultados? E aí o doutor fala assim, saiu. E aí doutor, o que você acha? Então, eu acho que Deus está querendo te ensinar uma lição. Como você ia se sentir? Não. Eu quero fatos. Eu quero saber exatamente o que aconteceu. Eu quero que você faça aí o exame, o scan, sei lá como é que chama, o raio-x, o tomograma, sei o que for. Eu quero que você faça o negócio, eu quero que você me dê uma resposta o quê? Científica. Até o crente faz isso. Eu quero uma resposta científica. E depois da resposta do que aconteceu, eu quero saber, eu quero que o senhor me fale, o senhor médico, você estudou para isso. Você vai orar? Beleza, vai orar lá no telefone. Mas eu quero que o senhor me fale o que eu tenho que fazer para resolver o problema do meu filho e da minha filha. Qual remédio que eu tenho que tomar, qual a cirurgia que eu tenho que fazer. Certo ou errado? Todo mundo faz isso. Qual é a hora que a gente ora? O tempo todo. Mas a oração não descarta a ciência. Se você reparar que tem um conflito entre a sua fé e a ciência, provavelmente o erro está na sua teologia. Provavelmente.
Não estou querendo dizer aqui que você tem que abandonar a sua fé, de maneira nenhuma. Eu sou dos crentes, eu sou crente, sou mais pentecostal do que vocês imaginam. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer para você é que se há um conflito entre a sua teologia e a ciência, provavelmente é um bom momento para você analisar e ver se a sua teologia não está correta. Desafiar um pouco. Porque se Deus é tão frágil a ponto de não poder ser desafiado nesses quesitos, provavelmente você crê num Deus muito fraco. Muito fraco. A maioria desses deuses que apresentaram para nós, na verdade, eles não são deuses de verdade. Eles são, provavelmente, expectativas frustradas, porque a gente coloca expectativas no ser espiritual e essas expectativas se frustram. Eles podem ser explicações infantis, como eu falei. Eles podem ser interpretação errada, ou eles podem ser pura manipulação, que acontece muito dentro das igrejas. Esse é o Deus que eu ouvi falar. Todo mundo conseguiu entender até agora? Tá de boa? Ninguém está perdido? Já parou a chuva? Deixa eu ver que horas são. Show. Tem mais 15 minutinhos e a gente acaba. O segundo ponto da nossa conversa de hoje é o Jesus que está na Bíblia. Primeiro a gente falou de um Deus que eu ouvi falar, porque todo mundo tem essas opiniões a respeito de Deus. E o segundo é o Jesus que está na Bíblia. Eu vou falar um negócio agora com muito cuidado. Muito cuidado. Várias vezes você já me ouviu falar aqui sobre interpretações diversificadas, escolas de pensamento, por aí vai. Eu vou afirmar para você o que é a minha fé. Você não precisa seguir a minha fé. Você segue a fé que você quiser, vai para casa, lê sua Bíblia, tira suas próprias conclusões, faça suas próprias pesquisas. Eu resolvi crer no que está na Bíblia. Às vezes eu falo sobre é literal, tem erro, não tem erro. Entenda de uma vez por todas que essa Bíblia que está na sua mão, que está na minha mão, muita gente morreu para ela chegar nas nossas mãos. E o que está escrito nela aí é a mais pura verdade que você pode crer. Agora, se você quiser ir a fundo, você vai descobrir algumas coisas que vão te confrontar. Datas, por exemplo, é um assunto perigosíssimo na Bíblia, se você afirmar determinada data. Por quê? Nos últimos, talvez, 50 anos, várias pessoas disseram que o mundo ia acabar baseado numa conta matemática, que misturaram Daniel com Apocalipse, e nós estamos aqui até hoje. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, por exemplo, com a literalidade das datas. Mas o resto das coisas, eu estava conversando essa manhã aqui com ele, ele mesmo falou para mim, cara, é bom a gente consertar isso, porque senão as pessoas vão achar que você não crê na Bíblia. Não é isso. Não é isso. E aí eu quero falar para você nesse segundo ponto da conversa, desse Jesus que está aí na Bíblia. Porque às vezes está na Bíblia, mas você leu com uma lente, com uma bagagem que você já carrega e você interpretou as coisas ao seu bel prazer. Esse Jesus que está na Bíblia, a primeira coisa que é importante a gente entender é o seguinte: o cristianismo, essa religião que a gente diz que faz parte dela, não nasceu por causa da Bíblia. Você sabia disso? O cristianismo não nasceu por causa da Bíblia. Na verdade é o contrário. A Bíblia nasceu por causa do cristianismo. É a mesma coisa com a sua certidão de nascimento. Você não existe por causa da sua certidão de nascimento. A sua certidão de nascimento documenta a sua existência. É assim também a Bíblia. O cristianismo não existe por causa da Bíblia. Na verdade, se você for fazer uma aula de história, você vai entender que a Bíblia mesmo, do jeito que você conhece, que está na sua mão aí, só apareceu na história da igreja quase 400 anos depois de Jesus. Sabia disso? É verdade. Jesus veio na Terra, passou aqui 30 anos, e aí no ano 30 mais ou menos, pode ser 30, 31, 32, porque a gente não sabe bem ao certo o que aconteceu, Jesus foi crucificado, isso é um fato histórico, você encontra informações sobre isso em outros documentos que não são a Bíblia, como eu já citei aqui em outras mensagens, quando a gente falou do masloísmo. Você encontra um historiador judeu chamado Josefos falando a respeito disso, tem muita gente que fala a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. E aí depois que ele morreu e ressuscitou, passaram-se mais ou menos 30, 40, 50, no máximo 60 anos, e aí foram escritos isso que você conhece como os Evangelhos e algumas cartas do Novo Testamento. Algumas foram escritas bem pertinho ali de quando foram escritos os Evangelhos. Muitos estudiosos dizem que Paulo nem conheceu os escritos do Evangelho, ele teve uma experiência própria e por aí vai. Passam aí 200 e poucos anos com a igreja, com esses escritos perdidos por aí, mas ninguém tinha compilado isso num livro. Nesse período a igreja foi perseguida. Acontece na sua Bíblia aí um negócio que chama de diáspora, quando os cristãos são expulsos. No ano 70, o Império Romano dá a volta na cidade de Jerusalém, ali naquela região, e aí eles matam, crucificam um monte de cristãos, queimam um monte de cristãos, e eles vão fazendo um funil, e eles expulsam todos os judeus daquela cidade, queimam o templo, que é um grande marco histórico, queimam o templo,
e aí depois de queimar o templo, os judeus se espalham. O interessante é que no Evangelho e nas cartas que você tem na sua Bíblia, nenhuma delas fala sobre a destruição do templo. Nenhuma. Por quê? Porque provavelmente elas foram escritas antes disso tudo. E aí eles contam a história antes disso, o templo foi destruído, e passa-se um monte de tempo, 200 e poucos anos, os judeus espalhados, e aí alguns judeus foram se convertendo, outros gentios foram se convertendo, até que chegou no ano mais ou menos 350, quando Constantino meio que assumiu e derrotou os outros 3 reis que dominavam a área, oficializou a religião, e aí você vê quão pesada é a ideia do cristianismo. Alguns dizem que Constantino teve uma conversão genuína, mas a maioria dos historiadores diz que Constantino oficializou o cristianismo como a religião do império para poder unificar o império. Ou seja, a única coisa que as pessoas tinham em comum naquela região era a crença na ressurreição de Jesus. Olha que louco! Sem Bíblia. O tempo, a era que o cristianismo mais cresceu foi a era que não tinha Bíblia. E nessa era onde eles... O que eles faziam? Eles copiavam à mão, porque não tinha a prensa ainda. Dizem os estudiosos que esse tempo, do ano 70 até o ano 350, foi a era no mundo, na humanidade, que mais documentos foram produzidos na história da humanidade. Mais documentos foram produzidos nessa época, copiados à mão, do que na época de Gutenberg, quando saiu a prensa e quando imprimiram um monte de Bíblia, que foi o primeiro documento que foi impresso e foi espalhado. Olha que loucura. Por quê? Porque a gente faz cópia daquilo que é importante para nós, certo? Quem aqui, por exemplo, tem HD com foto em casa? Eu já perdi 2. Minha recomendação para você: imprime suas fotos. Senão você vai perder, porque a gente faz cópia daquilo que importa para nós. Por que eu tirei essa lição de história toda? Para você entender que esse Jesus está na Bíblia. Quando a gente conversa com pessoas que não têm fé, você precisa se perguntar se dá para acreditar na Bíblia mesmo. Será que dá para acreditar nesse livro que você tem na sua mão? Você tem plena confiança de que você abre o que você lê aí pode ser regra de fé para a sua vida? Será que dá? Será que não é forçar a barra um pouquinho demais? Falar que Jesus é Deus? Você tem confiança de que Jesus é Deus mesmo, baseado no que está escrito aí? Por isso que eu te dei essa lição toda. Por quê? Há um tempo atrás, e aí se você quiser esse documento que eu vou te falar agora, eu vou ter prazer em disponibilizar para você, porque eu salvei. O Giovanni deu um estudo para nós sobre a confiabilidade dos escritos do Novo Testamento. Vou falar um negócio para você aqui. Tá todo mundo aqui? Você não desligou ainda não, né? Eu sei que às vezes a gente entra num modo de aula que fica insuportável, mas presta atenção. Giovanni deu um estudo para nós uma vez que eu achei fantástico. A maioria das sociedades ocidentais, elas baseiam as nossas métricas de ética e moral nos ensinamentos de 3 filósofos, vários, mas esses 3 são os principais: Platão, Sócrates e Aristóteles. Todo mundo conhece esses nomes, certo? Platão, Sócrates e Aristóteles. Esses caras viveram antes de Jesus, obviamente, e escreveram algumas coisas, eles eram filósofos. Aparentemente, dos documentos originais de Platão, a gente não tem os originais, tem cópias. Existem 7 cópias no mundo dos documentos originais de Platão. 7 cópias, só 7. E essas 7, elas têm um período, um intervalo entre o tempo que o que Platão escreveu foi escrito e a cópia foi feita de 1.300 anos. Ou seja, passaram-se 1.300 anos até que descobriram essa cópia daquilo que Platão escreveu. E nós, como sociedade ocidental, resolvemos confiar nas fontes que Platão escreveu sobre moral e ética. Existem outros exemplos. O documento mais antigo que a gente conhece, que tem um intervalo de 800 anos entre a escrita original e a cópia, tem 800 anos de intervalo. Esse tem 200 cópias. Uau, muita cópia, né? Bastante, bem confiável. Muita gente copiou. Os escritos do Novo Testamento, que você tem aí na sua mão, os pedaços e os pergaminhos que foram encontrados, os textos masoréticos, pergaminho do Mar, por aí vai, esse monte de coisas que foram encontrados, a gente tem mais de 5.360 cópias deles. 5.360 cópias desses pergaminhos. E o intervalo entre o original e a cópia vai de 50 a 200 anos. Aí eu te pergunto, historicamente falando, tira a fé de lado, esquece a fé. Historicamente falando, qual documento é mais confiável? Um documento que só tem 7 cópias no mundo, que demorou 1.300 anos para ser produzido, ou um documento que tem 5.360 cópias
que foi produzida em menos de 50 anos? Qual que você acha? Qualquer pessoa com massa cefálica ativa dentro do crânio vai dizer que esses são os documentos com 5.300 cópias. E as pessoas temam em dizer que não dá para crer na Bíblia. Que a Bíblia foi manipulada. Pô, se a Bíblia foi manipulada com 5.360 cópias, com 50 a 200 anos de intervalo entre o original e a cópia, imagina o documento de Platão. Como é que pode? E a gente ensina isso na escola. A gente ensina filosofia na escola, baseado em Platão, Sócrates e Aristóteles. E não pode ensinar Bíblia. Qual é a importância disso tudo? Eu e você precisamos ter certeza absoluta daquilo que a gente crê. Para a gente poder defender com razão. Razão. Não só com emoção, mas com razão. E aí, para a gente terminar, eu notei algumas coisas aqui. Por exemplo, como eu falei, a Bíblia, ela existe por causa do cristianismo. É a certidão de nascimento do cristianismo. O que isso quer dizer? E aí eu vou falar uma frase que eu já falei aqui várias vezes, e eu vou fechar com ela, mas eu vou explicar ela bem direitinho para você não falar besteira na rua, tá bom? Porque você pode sair daqui e falar que eu disse isso, e a gente tem mania de repetir sem refletir, e aí você passa vergonha. Porque quando eu falo, eu tenho como defender. Mas se você repetir sem refletir, você vai passar vergonha. A frase é a seguinte: a nossa fé não está baseada num livro. A nossa fé não é baseada nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui a gente chama de Bíblia. Uma compilação de vários livros. 60 e tantos livros que tem aqui. Escrito por diversos autores, ao longo de milhares de anos. Semana que vem eu vou falar sobre Isaías 53, um texto que tem mais de 700 anos antes de Jesus. E aí você vai entender como que Jesus via Deus. Vai ser fantástico. Você precisa ouvir. Mas a nossa fé, ela não está baseada nesse livro. Sabe por quê? O cristianismo explodiu sem esse livro. Na verdade, os judeus, só os judeus, eles tinham esse livro aqui, ó. Só isso aqui. Aí apareceu na face da terra lá, se converteram os gentios, que fizeram a pior coisa para os judeus. Eles pegaram o livro dos judeus e aí colaram um livrinho pequenininho em cima, assim, ó, que a gente chama de Novo Testamento, e transformaram em Bíblia. Isso aqui o judeu morre de raiva. Assim. Por quê? Porque não era para ser assim. Para eles é só o Antigo Testamento. A nossa fé não pode ser baseada nesse livro. Por quê? Se tirar esse livro de você, você perde a fé? A nossa fé tem que ser baseada na pessoa de Jesus Cristo. E aí, para te dar a prova histórica disso tudo, se você chegasse hoje com temas que a gente adora debater, tem um tema que a gente adora debater na igreja, que é a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Não tem erro na Bíblia. A Bíblia é infalível. Fantástico. Esse tema é ótimo de debater entre presbiterianos e batistas, então você fica o dia inteiro. E não sai de dentro da discussão. Fantástico. Mas se você chegasse para Pedro, no primeiro século, e falasse: Pedro, você sabia que se você fizer as contas de Daniel e Apocalipse e tal, vai dar uma discrepância ali? Sabe o que Pedro ia falar para você? Tô nem aí, mano. Tô nem aí se bateu, se não bateu, Daniel com Apocalipse. Isso aí não faz a menor diferença. Ô Pedro, você sabia que teve uns cientistas aí que estudaram que o mar não abriu? Que mar não abriu, rapaz? Você é maluco? Isso aí não faz a menor diferença para mim. Ô Pedro, você sabia que tem uns caras aí, note bem que eu estou falando, tem uns caras, você acredita no que você quiser, tem uns caras aí que dizem que o dilúvio não foi no mundo inteiro, que tem uma discussão de semântica, porque o povo vivia nessa região aqui. Rapaz, isso não faz a menor diferença para a minha fé. Se o dilúvio foi no mundo inteiro, se não foi, não faz a menor diferença. Se está errado ou se é isso aqui, não faz diferença. Você sabe o que eu quero saber? Jesus morreu. Quando chegou domingo, eu entrei lá dentro do túmulo do cara. Sabe o que eu vi lá? Nada. Tinha só o lençolzinho dobrado lá e o maluco tinha vazado. Não tinha ninguém lá dentro. Para piorar, na hora que eu ameacei sair para falar para a galera que roubaram o corpo de Jesus, essa era a ideia mais óbvia na cabeça deles. Porque ninguém acreditava que Jesus ia ressuscitar. Ninguém. Nem os discípulos acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Pedro provavelmente falou assim: roubaram o corpo do nosso mestre, vamos lá pegar, porque eles precisavam embalsamar o corpo. Por aí vai. E ele sai correndo, aí ele encontra com os dois anjos lá, e eu estou juntando as histórias de Mateus, estou juntando as histórias, ele encontra com os dois anjos, e ele, da mesma maneira que os anjos falam para Maria, fala para eles: por que vocês estão procurando o cara? O cara está vivo. Vocês
Vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que está vivo. O que vocês estão fazendo aqui? Ele falou para vocês que ia ressuscitar. Vocês são burros o quê? 3 vezes ele falou para vocês que ele ia ressuscitar. Ele falou da morte dele, vocês não entenderam? O cara estava por aí, vai buscando aí que ele está por aí. Aí eles se juntam. E aí eles estão jantando um dia. De repente, a parte que eu mais gosto de falar. Todo mundo já sabe. Passa Jesus na parede igual Matrix. I'm back. Igual o Arnold Schwarzenegger. I'm back. Voltei. Voltou nada. Você é um fantasma. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui, você vai ver. E aí na outra história, lá em João, na hora que Jesus aparece para os caras, o pessoal está pescando, de repente aparece Jesus andando lá para lá. Cadê Jesus? Todo mundo pensa que é um fantasma. Quando ele chega na praia, está lá Jesus só fazendo um churrasquinho de peixe. Ei, vai querer? Panadinho na areia. Ele ressuscitou. Tanto. E agora vamos falar com os crentes. Vamos voltar para a nossa área confortável aqui. Ó. Por que a nossa fé não está na Bíblia? A fé está na ressurreição de Jesus. E é aqui que você encontra os fatos da ressurreição de Jesus. Se você quiser remédio, você vai na farmácia. Se você quiser conselho de academia, você vai no personal trainer. Se você quiser saber de Jesus, vai aqui. Ó. Não adianta perguntar para os ateus, eles não sabem. Porque para eles não foi dado o privilégio de ser revelado. Tanto que Pedro, da primeira vez, no primeiro desafio, quando Jesus falou, espera aí que eu vou mandar o Espírito Santo, vocês vão receber uma carga, agora vocês vão sentir um negócio, igual o Mitini fala, vocês vão sentir um negócio, vão receber uma carga, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. E aí os caras começam a questionar Pedro. E aí Pedro fala assim, ó, para tudo, tem ninguém bêbado aqui, tem nada. E aí ele dá um discurso fantástico, fala que os judeus crucificaram Jesus. Pedro colocou a vida dele em risco, porque ele acreditava na ressurreição. Não é porque ele acreditava na Bíblia, porque ele acreditava na ressurreição. Quando a gente tirar o foco da nossa fé de um livro e colocar o foco da nossa fé numa pessoa ressurreta, o nosso jeito de interagir com as pessoas muda. Se você tivesse visto Jesus passar pela parede e colocado a mão na ferida dele e comido um churrasquinho de peixe na praia com ele, eu duvido que você ia viver sua vida do jeito que você vive. Duvido. Sua vida ia ser diferente. Você ia falar com as pessoas de maneira diferente. Você ia falar a respeito de Jesus de maneira diferente. E eu não ia. Por que a gente não faz isso? Talvez porque até hoje nós cremos num Deus errado. E aí fica a pergunta da série. Quem precisa de Deus? Talvez desse Deus, o Deus verdadeiro, todos nós precisamos. Ateus, judeus, gentios, agnósticos, budistas, católicos, batistas, presbiterianos, porque espíritas, você acredite ou não, Deus está acima de todas essas religiões. Deus não está preocupado com a religião que você segue, nem se você decorou a Bíblia. Na verdade, Deus está nem preocupado se você leu a Bíblia. Porque se Deus tivesse contido nas palavras desse livro aqui, o próprio João fala, Jesus fez tanta coisa. Se fosse para escrever o que ele fez, não ia caber em todos os livros do mundo. Deus está preocupado é como é que está o seu relacionamento com ele. Como é que está o seu relacionamento com ele? Não a sua religião, seu relacionamento. Quando a gente entender isso, as coisas mudam. Semana que vem, nós vamos falar sobre quem é Deus para Jesus. Como que Jesus entende Deus? Eu sei que até agora você está assim, pô, não estou entendendo nada, não teve Bíblia. Semana que vem vai ter bastante Bíblia. E aí nós vamos falar sobre quem é Deus para Jesus. Você não pode falar. E enquanto isso, você vai para casa, coçando a cabeça, pensando se o Deus que você crê é realmente o Deus que é Deus. Amém? É estranho, né? Às vezes a gente termina assim, por favor, mas normalmente na igreja estou acostumado com aquela música, aquele apelo. Enfim, vamos orar e eu vou deixar você ir para casa pensando nessas coisas.